paz do Senhor. Nós somos corajosos, né? Mesmo com chuva, estamos aqui. Glória a Deus. Vamos ler aí o Salmo 116, o versículo 12. Aproveitando que já está em pé, a gente lê esse versículo aí. Salmo 116, versículo 12. Amém? Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. O que daremos ao Senhor por todos os benefícios dele para conosco? Pai, em nome de Jesus, que a palavra do Senhor se faça vida na nossa vida nesta noite. Que o Senhor possa, Deus, confirmar no nosso coração tudo aquilo que quer falar, aquilo que nós precisamos mudar, aquilo que precisa ser transformado em nós, que o Senhor tenha liberdade nesta noite, Pai. No nome de Jesus. Nós cremos em um Deus que pode todas as coisas. Cremos em um Deus que é socorro presente na hora da angústia. Cremos em um Deus que ilumina o nosso caminho com a palavra dEle. Cremos em um Deus que tem uma voz atrás de nós dizendo sempre: este é o caminho, andai por ele. Pai, que em nome de Jesus, esse Deus que nós cremos, se faça cada dia mais presente na nossa vida, Pai, no nome de Jesus. Podem sentar. Eu hoje queria que a gente pensasse um pouquinho sobre gratidão. Um coração cheio de gratidão. O mês é bem propício, né? Porque no fim do mês é o dia que é comemorado o Dia de Ação de Graças, que eu acho que é uma das coisas que nós brasileiros deveríamos mesmo ter copiado dos Estados Unidos, mas às vezes a gente copia tanta coisa que não é muito conivente com o que nós cremos. E isso que é uma coisa que nós cremos e devemos sempre fazer, que é dar graças, às vezes a gente não lembra de comemorar, não lembra de ter um dia para dizer: Senhor, hoje é um dia que eu quero agradecer, render graças ao Senhor. E no final de novembro comemora esse dia. Eu me esqueci o dia certo, mas eu sei que no final de novembro nós temos o Dia de Ação de Graças, que lá se chama Thanksgiving, mas aqui para nós é Dia de Ação de Graças. E eu fiquei pensando em gratidão, 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 desde o dia que a pastora Shirley me falou, e não me dei conta de que novembro era o mês em que comemoramos a Ação de Graças. Ontem, quando a minha sobrinha chegou com o para casa, que eu fui acordar, olha que interessante, eu querendo falar sobre gratidão, pensando em gratidão, e é o mês de gratidão. E o que é gratidão? É um reconhecimento de uma pessoa por alguém que lhe prestou algum benefício, um auxílio, um favor. Então, a gente deveria ter esse reconhecimento todos os dias com Deus, não é? Porque Ele é sempre, sempre favor. Ele está sempre nos favorecendo de alguma forma, Ele está sempre nos auxiliando, sempre nos beneficiando. E aqui, como nós falamos de uma pessoa que também nós temos que aprender a ser gratos com as pessoas e mais ainda com Deus. A gratidão envolve um sentimento de dívida para com outra pessoa, que é frequentemente acompanhado por um desejo de agradecê-la. Como seria ser grato a Deus? Estar satisfeito, estar alegre, se sentindo agradado pelo que Deus fez. Isso é gratidão. Ser feliz o tempo todo com o que Deus faz. Ele perde controle? Não. Então, gratidão. Ser feliz com aquilo que Deus faz. O reconhecimento e a satisfação do coração expressos em palavras ou atitudes manifestam a nossa gratidão a Deus por todas as coisas. E assim nós conseguimos louvá-lo quando temos um coração grato. Não louvar de boca, mas louvar de coração. Agradecer de coração. Ser grato a Deus é identificar e declarar que Ele é soberano e bondoso e Ele tem poder sobre as nossas vidas.
A gratidão a Deus é mais que merecida, porque Ele, em toda a sua bondade, entregou seu Filho Jesus para morrer no nosso lugar. Para morrer no lugar de nós, pecadores. Ai, desculpa. Dando acesso à vida eterna. Além dessa dádiva maravilhosa, dessa morte em nosso lugar, devemos ser gratos pelas ações de Deus no nosso dia a dia. O quanto que Deus faz no nosso dia a dia? Muitas vezes a gente sai de carro e não presta atenção em algumas coisas. E Deus está sempre atento. Ele vai nos dando livramentos. Se tem um lugar que Deus dá livramento para os filhos dele, é no trânsito. E como dá? A gente devia toda hora chegar em casa e falar: Deus, muito obrigado, porque realmente o Senhor nos trouxe em paz. Ou nos levou em paz. Se a gente pensar sobre gratidão na Bíblia, a gente vai encontrar um texto muito interessante, porque ela dá ênfase à gratidão. Em Lucas 17, a partir do 11, fala assim, não precisa de abrir não, tá? Só acompanha aí. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância, porque eles não podiam se aproximar, né? Gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro. Então ele lhe disse: levante-se e vá, a sua fé o salvou. Gente, 10, 9 judeus, um samaritano. Quem voltou para agradecer? Um samaritano. Aí a gente, né? Nossa, mas e os 9? Nessa passagem, Jesus estava a caminho de Jerusalém com a data da crucificação já se aproximando. Os leprosos, eles não podiam ficar na aldeia. Se vocês já pararam para pensar ou para estudar sobre a lepra, eles eram isolados. E os judeus daquele tempo, eles não se davam com os samaritanos. Mas tinha um samaritano no meio. Jesus não falou com ele assim: sai fora, samaritano, que eu vim para esses aqui, ó, vou abençoar os 9 aqui. Não, ele abençoou os 10. Mas tinha que ter fé, porque era enquanto eles iam, quando ele mandou assim: vão se apresentar ao sacerdote, a lepra sumiu? Não. Mas enquanto eles tinham uma atitude de fé, caminhando para ir se apresentar ao sacerdote, a lepra se foi. Eram obrigados a viverem num acampamento longe da cidade. Imagina a condição deles. Imagina como eles viviam. Eram levados para fora do arraial. Tinham que ficar longe, eles tinham que ficar a mais de 100 metros dos que não estavam doentes. Eles não podiam se aproximar daquele que não estava doente. Eles tinham que viver só no meio dos outros leprosos, naquela comunidade ali, vamos chamar assim, de leprosos. Quando passava alguma pessoa, se a pessoa fosse se aproximando, passar mais perto deles, eles tinham que gritar: impuro, impuro, para a pessoa ficar de longe e não chegar perto. Então, eles não tinham uma vida fácil. Dependendo da duração da lepra, uns tinham perdido dedos das mãos, dos pés, as orelhas, os dentes, os braços, o nariz. Imagina que situação nesse lugar onde eles estavam. A pele possuía lesões e parecia que apodrecia. O mau cheiro e o aspecto eram insuportáveis. Estes homens mendigavam, pediam e ingeriam comida que os outros nem iriam querer olhar. Provavelmente até de algum lixo, de alguma sobra, era o que eles comiam. Porém, o que mais atormentava os leprosos era a lembrança dos queridos que tiveram de abandonar quando o sacerdote os declarou imundos.
eles não podiam mais estar junto dos seus. Eles eram afastados. Eles perderam esposas que os amavam, filhos que brincavam com eles, perderam lares, carreiras, perderam respeito e qualquer esperança de serem úteis. Eles eram reunidos naquele lugar com uma sentença: morte. E ali fora da cidade, aqueles homens encontram Jesus e começam a implorar por ajuda. Jesus ordena para eles irem a Jerusalém e se apresentar ao sacerdote, porque só o sacerdote poderia declarar que eles estavam puros. Ainda que eles não tivessem mais marca, eles não podiam andar no meio dos outros, só podiam sair daquele lugar se o sacerdote examinasse, olhasse e falasse: você está puro, foi purificado da lepra. Quando o samaritano percebeu que ele tinha sido curado, ele resolveu voltar ao encontro de Jesus, louvando a Deus em voz alta. Esse samaritano era corajoso, né? Samaritano e judeus não se davam. Mas ele foi curado e ele, não, mas eu vou voltar para agradecer. Eu vou voltar para louvar, eu vou cantar louvores até lá. E ao encontrar-se com Jesus, este te pergunta: não foram os 10 que foram curados? Onde estão os 9? Onde estão os 9? Hoje, muitos agem como os 9, que não voltam para agradecer. Sabe aquela pessoa que vem e só quer a bênção? Ela recebeu a bênção, ela some, ela não volta mais. E quando você vai procurar, ela dá uma desculpa hoje, outra desculpa amanhã, outra desculpa depois, porque ela só queria a bênção. É como os 9 foram e não agradeceram, não voltaram para agradecer. A gente vê muito isso hoje. Isso me faz pensar: em cada geração há um remanescente que corre atrás de Jesus, cheio de ações de graças. Todos, a igreja toda vai estar sempre voltada com a ação de graças para Jesus? Não. Mas tem o remanescente, e o remanescente é fiel. Aquele que agradece por tudo, aquele que agradece independente do que está acontecendo. Deus tem sempre um em meio a 10, que deixa tudo e volta só para adorar e louvar a Cristo. Enquanto os outros 90% continuam na rotina. Por que o samaritano voltou? Só para agradecer, será? Ele queria mais do que a cura. Ele queria mais do que os benefícios físicos. Ele voltou porque ele sentiu sede de Deus. O corpo estava curado, mas a alma ainda tinha um grande vazio. E ele precisava dessa fonte de água da vida na vida dele. Por isso que ele voltou. Ele percebe que era mais importante ir novamente ao encontro de Cristo do que ao encontro do sacerdote judeu, que provavelmente o receberia com preconceito. Claro, né? Claro que ele ia ser recebido pelo sacerdote com preconceito. Ele era samaritano. Mas ele voltou para Jesus, aquele que nunca manda de volta e que nunca desiste. Julgamos os 9 porque eles erraram em não voltar, mas a nossa tendência é parecida em muitos momentos com o comportamento deles. Procuramos a Deus para obter as bênçãos e muitas vezes nós não o procuramos para exercitar relacionamento com Ele por meio da oração e do conhecimento da palavra. E sabe de uma coisa? Tem muita gente que é agradecido daqui para fora. A gratidão de muitos não vem daqui para cá. Vem só daqui para cá. Tem muita gente que por falar muito você pensa: nossa, glória a Deus, essa pessoa tem um coração grato. Mas quando você vai conviver, você vê que foi só daqui. É só fala, é só barulho. Na verdade, o coração é endurecido, não é grato, não é um coração cheio de gratidão. E precisamos ter cuidado, porque Deus espera de nós esse coração grato. A gratidão foi o sentimento que moveu o samaritano e fez ele voltar para agradecer. E voltando no Salmo: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios para comigo? O que Deus tem feito
para você e por você? Como tem estado o seu coração com relação a todas essas coisas que Ele tem feito? O seu coração tem sido grato ou só a sua boca tem proferido gratidão? E o salmista, quando pergunta isso, certamente ele está pensando: o que eu posso fazer para retribuir? Como que eu posso agir para mostrar a minha gratidão? E não há outra forma melhor de pagar o que nós recebemos do que com gratidão. Certamente, esta pergunta poderia ser feita por cada um de nós. Que posso dar ao Senhor? Que gesto eu posso ter? Que comportamento como forma de expressar minha gratidão por tudo que tenho recebido dele? O que você e eu podemos fazer mais para Deus como forma de expressar a gratidão? Será que as nossas atitudes têm revelado um coração grato? Será que temos agido com compromisso na obra de Deus como uma forma de demonstrar coração grato? Será que temos orado e meditado mais na palavra do Senhor como forma de evidenciar gratidão? Um coração grato, ele pode ser aprendido, nós podemos aprender. Desculpa, gente. Um coração grato, talvez você comece a caminhar com Cristo e você não tem ainda um coração grato, você não sabe como que é isso, você não entende como que é isso. Mas com o tempo você vai aprendendo o que é ter um coração grato. Qual a importância de um coração grato? Às vezes tem pessoas que, por algum motivo, por alguma coisa que você fez, ou que você abençoou, ou que você fez de uma forma ou de outra para a pessoa, ela às vezes até confessa muita gratidão. Mas às vezes esse confessar de gratidão não é do coração. Precisamos aprender, a hora que nós formos agradecer, agradecer de verdade, aqui de dentro. Quando nós não temos um coração grato, é como se a gente acreditasse que Deus perdeu o controle. Deus não perde o controle. Ele nunca perde. Por mais difícil que a situação pareça, por mais difícil que as circunstâncias à sua volta estejam, por tudo que está acontecendo à sua volta, Ele não perdeu o controle, Ele ainda é digno do nosso coração grato. Ele não deixa de fazer, Ele não deixa de ver. Sabe aquela coisa que parece que você para e fica assim: Deus, mas parece que o Senhor não está me vendo. Parece que o Senhor não está vendo tudo que eu estou passando. Olha o que tem acontecido. Mas Deus tem visto. Deus tem visto. Ele tem te segurado. E na hora certa, a resposta virá. Na hora certa, a bênção chega. Porque tem um ditado no mundo aí que fala que Deus tarda, mas não falha. Deus não tarda. E Ele não falha mesmo. Mas Ele não tarda. O tempo dele é o tempo certo. Talvez até nós podemos achar: nossa, Deus, o Senhor está demorando a me responder. Tem 1 ano que eu estou orando por isso, o Senhor ainda não me respondeu. Mas Ele não está tardando. Ele tem o tempo dele. Não é no nosso tempo, é no tempo dele. E o nosso coração precisa ser grato, independente do que está acontecendo. Se nós desejamos ser gratos, devemos ver que há algo especial em tudo que é colocado em nossas mãos. O que Deus tem colocado na sua mão? Ele não coloca nada na sua mão à toa. Ele não está te fazendo pai só porque você vai ser pai, afinal todo mundo casa e vai ser pai. Não, Ele está te dando uma missão. Quando eu costumo dizer que a mãe nasce junto com o filho, porque até então não tinha mãe. Quando o filho nasce, nasce a mãe. E o pai também. Vai ser fácil agir como pai? Os que já são pais aí, vai ser fácil? Não é, gente. A gente erra. A gente aprende com os erros. Mais ainda a mãe, né? Porque eu brinco que a mãe é a chata da casa. Porque a mãe está o tempo todo com o filho. Então, toda hora ela tem que falar, corrigir. Então, às vezes, a mãe é a chata da casa. O pai é o bonzinho, porque quando ele chega à noite,
Tudo que tinha para corrigir já foi corrigido. Aí o pai chega, pode sentar, brincar, deitar e rolar com o filho. E a mãe? Aí, quando lá em casa meus meninos faziam alguma coisa que eu tinha que falar, ó, vocês já estão cansados de saber que a missão da mãe é ser chata, então vem cá que eu vou ser chata. Mas é essa chatice que prepara o filho. É essa chatice que ensina a filha. Talvez você pense assim, nossa, meu Deus. Não estou falando que isso acontece não, tá? Mas talvez você pense assim, nossa, como é que a minha filha vai fazer quando casar? Ela não é muito chegada a fazer nada. Ela até faz, mas não é o que ela gosta de fazer. Como é que vai ser? Porque até para você ter uma pessoa te ajudando em casa, você tem que saber fazer, senão como que você vai cobrar? Aí sabe o que acontece? O seu exemplo fazendo falou muito mais alto do que tudo que você pediu para fazer. Aí quando casa, você vai olhando e vai se surpreendendo cada dia de ver, nossa, como que ela está agindo, nossa, como que ela traz a casa, nossa, as roupas tudo caprichosa, só sai com roupa caprichosa. Aí a gente vê que o exemplo vale. O exemplo vale do pai para o filho. O filho observa, gente, o tempo todo. Não adianta você falar, faz o que eu estou falando e não faz o que eu faço, não, porque o filho está vendo é o que você está fazendo. Às vezes nós temos algumas atitudes em casa que faz o filho olhar e aquilo fica marcado. Lá na frente ele vai chegar para você e falar assim, papai, isso, isso e isso. Por quê? Porque o filho observa o comportamento. O filho deixa de ser grato a Deus pelo pai e pela mãe? Não, mas ele está te observando. Ele está observando a mãe. Ele está observando as nossas atitudes. Ele observa as nossas palavras. Por isso que nós temos que ter cuidado com aquilo que nós falamos perto dos filhos. É uma esponja, sabe? Vai absorvendo tudo. Tudo que você fala, ele está absorvendo. E uma hora ele fala uma coisa que você para e fala assim, mas como que ele está falando isso? Porque ele te ouviu. Às vezes você usa uma palavra que não é muito bonita. Uma hora já aconteceu isso com uma pessoa que eu conheço, que uma hora a filha dela abraçou ela e falou aquela palavra não muito bonita, porque ela escutou e pensou, essa palavra deve ser algum elogio. A mãe ficou desesperada. Eu falei, não, calma, calma, porque ela ouviu isso em algum lugar e está só repetindo. O nosso exemplo vai mostrar muito mais, muito mais. Às vezes a gente tem um costume de falar assim, o meu marido me ajuda muito, ele me ajuda com as crianças, ele me ajuda na casa. Eu acho que a gente vai ter que trocar um pouquinho essa palavra. O meu marido participa, por quê? Porque ele também é o dono da casa, ele também é o pai. Não é a esposa sozinha que tem que fazer tudo, que se virar em 10 para dar conta de tudo. Não. O filho é dos dois, a casa é dos dois, os dois comem, os dois sujam roupa. E os filhos junto, né? Então é um momento de despertar, porque isso é uma forma de ser grato a Deus pela sua esposa. É uma atitude de gratidão com a esposa, e a esposa uma atitude de gratidão com o marido. Às vezes a gente vê a esposa também que responde o marido tão mal que dá vontade da gente entrar no meio e falar assim, opa, peraí, calma. Dá uma vergonha alheia pelo que está acontecendo. E principalmente nesse tempo que nós estamos vivendo, nós vamos precisar mostrar a diferença. Sabe os marcos antigos que foram colocados pelos nossos pais? A Bíblia diz para nós não derrubarmos. E muitos desses marcos já foram derrubados. É tempo de reconstruir esses marcos. É tempo da gente voltar a ter aquele testemunho de passar ali na rua, os outros olhar e falar assim, aquele ali é crente. Misturou muito. Está muito misturado as coisas. Tem muita coisa que pegou lá de fora, trouxe para dentro, passou uma maquiagem e está bom. É tempo de mostrar gratidão a Deus, vivendo uma vida reta e digna diante dEle. É tempo de mudança. Se nós, como igreja agora,
não conseguirmos manifestar essa glória de Deus de uma forma que os outros vão perceber antes de você falar nada, como que vai ser? Tudo que é colocado na sua mão tem algo especial. Na igreja, tudo que é colocado na sua mão, lembra sempre daquele versículo: tudo que te vier à mão para fazer, faça conforme as tuas forças. Qual que é a nossa força? Até fazer você não sabe. Mas quando você começa a fazer, você consegue ver que é muito além daquilo que você pensava. Deus te deu um bom emprego? É para você manifestar a glória dele ali. Ser grato manifestando a glória dele. Sendo diferente. Sabe uma coisa que eu estremeço quando eu vejo acontecer? Tinha um lápis aqui à toa. Ah, ele está aqui à toa. Não deve ser de ninguém não, né? Ah, vou levar ele. Ai, meu filho precisa imprimir um trabalho. Amanhã eu vou trazer folha lá do meu trabalho. Você foi autorizado a trazer? Se não, não traga. Não traga. Tem uma caneta dando sopa? Deixa ela dando sopa lá onde ela está. Você tem que mostrar gratidão a Deus no seu emprego, dando um testemunho real daquilo que Deus é para você. Com a pessoa que você casou, já falei, você tem que demonstrar gratidão. Com a casa que Ele te permitiu morar, tenha gratidão. Mas às vezes acontecem umas coisas na casa que a gente reclama. Não é só, gente, não estou falando que é vocês não, tá? Não é só porque, ai meu Deus, eu preciso ser grato. Mas tem hora que a gente olha umas coisas na casa e começa a reclamar, e a gente tem que parar. Quando começa esse tempo de chuva, tem casa que começa a vazar e aí começa. É difícil? É muito difícil. Muito. Mas nós vamos aprender a ser gratos com a casa que nós moramos. Ser grato com a família que você tem. Deus te deu uma família. Seja grato. Seja grato com o ministério que você realiza na igreja. Em cada coisa que o Senhor tem te dado. Enfim, seja grato. Devemos nos lembrar que Deus é a fonte de todas as coisas boas que recebemos e que existe um princípio espiritual. Lembrando, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. Quando há gratidão, há multiplicação e há prosperidade em todas as coisas. Será que nós temos sido gratos, independente das circunstâncias? Pense nesse momento em algum motivo ou alguns motivos pelos quais devemos agradecer mais ao Senhor. Seu filho está saudável? Glória a Deus, agradeça ao Senhor. Você está saudável? Glória a Deus. Como nós já ouvimos aqui o apóstolo falando muitas vezes, sobrevivemos à pandemia. Nós não estamos aqui por acaso. Nós não estamos vivendo no Brasil nesse tempo por nada. Nós temos uma responsabilidade nos nossos ombros. Temos que testemunhar, temos que mostrar que Deus é Deus, independente das circunstâncias. Como você também pode retribuir ao Senhor por tudo que Ele tem feito? Existe algum ponto que você poderia melhorar para se tornar mais grato? O que você poderia fazer para ser mais grato? Vamos ter um momento de gratidão por tudo que Deus nos tem feito? Vamos ficar de pé? Enquanto você fica de pé, comece a pensar. Quais os motivos eu tenho para agradecer a Deus? Quais motivos eu tenho para mostrar gratidão a Ele? Como eu posso mostrar gratidão a Deus? Pai, nós queremos te pedir que o Senhor venha sondar nosso coração. Eu sei que às vezes a correria do dia a dia, a preocupação, aquele alvoroço dentro de casa, quem tem criança, quem tem filho, muitas vezes nos rouba o tempo
e até a mente aberta para agradecermos ao Senhor. Mas que possamos nos lembrar, Deus, nos lembrar. Começando de que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Senhor. Nos faça entender, Pai, e cumprir essa palavra, gratidão. Que o nosso coração seja cheio de gratidão. Que a nossa vida tenha um coração grato. No nome de Jesus. Que nós possamos ser despertados, Deus, para agir com gratidão a cada dia. Que a cada manhã o nosso coração possa estar voltado para o Senhor, agradecendo porque deitamos, dormimos, respiramos, levantamos e conseguimos viver mais um dia, Pai. Obrigado por essa boa dádiva, porque nós hoje acordamos, nós hoje já vivemos e nós estamos aqui, Deus, para voltar mais uma vez, dormir descansando no Senhor e despertar amanhã, sabendo que a fidelidade do Senhor dura para sempre. Pai, que em nome de Jesus, a nossa vida seja mudada hoje com relação à gratidão, Pai, para a honra e para a glória do Teu nome, Pai. Eu te peço nesta hora, Pai, e já tenho diante do Senhor um coração grato, porque eu creio que o Senhor vai fazer muito além do que nós estamos pedindo ou pensando, conforme o Seu poder que opera em nós, Pai. Muito obrigado, Deus, no nome de Jesus. Amém.